Bem-vindos ao Sócio do Naras Encontra, um projeto que conecta a educação, ciência e saúde para promover o bem-estar da comunidade. Olá, bom dia, boa tarde a todos. Meu nome é Emanuele França, estamos aqui com a professora Nereida Palco, que é doutora em enfermagem, é professora associada da Escola de Enfermagem Ana Neves, Departamento de Metodologia de Enfermagem, e oficiais de ensino, pesquisa e extensão, que usaram os seguintes temas: planejamento de gestão em saúde, projeto de trabalho em saúde, albinismo, cuidar em saúde de pessoas com deficiência e produção no cuidado de diferença, gerência e liderança em enfermagem. Hoje estamos aqui para falar mais e aprender mais sobre o albinismo. Tudo bem, professora Nereida? Tudo bem, Emanuele, um prazer estar aqui. Agradeço ao projeto de extensão Práticas Sociais e Educativas pelo convite, nas pessoas da professora Verônica Caê, Maria da Soledade Simeão e professora Cecília Isidoro. E saúdo a todas e todes por essa oportunidade de um encontro virtual. A primeira pergunta, professora Nereida, seria: o que seria o albinismo e quais são as principais características? O albinismo é uma condição genética rara, que é de expressão recessiva e complexa. Transcende aquele azão-azinho que a gente costuma aprender no ensino médio, nas primeiras aulas de genética, durante a formação básica na graduação em saúde. Existem diferentes locos onde isso acontece no gene, que faz com que haja a ausência ou a redução da produção de uma enzima que afeta a produção de melanina. E com isso a gente tem algumas categorizações dentro do próprio albinismo. O albinismo oculocutâneo, o albinismo ocular e síndromes raras, que são muito raras mesmo, a gente tem poucos casos relatados na literatura. Portanto, aquela lógica azão-azinho, azão-bezinho, né? Não é linear e pronta, como numa classificação de divisão mendeliana, e é um caso genético mesmo que precisa de muito estudo. As pessoas que têm o albinismo são pessoas que têm uma expressão fenotípica de pele muito clara, coloração de olhos muito clara e pelos e cabelos também muito claros, e muito frequentemente apresentam deficiência visual por conta da ausência dessa enzima na embriogênese e alteração na formação do aparelho ocular. Como essas pessoas têm características próprias, elas também teriam cuidados de saúde próprios, certo? Quais cuidados de saúde a senhora acha que as pessoas com albinismo devem ter, necessariamente? Para quem é estudante, trabalhador da área da saúde, sobretudo num país de clima predominantemente tropical como o nosso, não é difícil a gente tentar imaginar, né, num país que tem muito sol, pessoas sem uma proteção, né, natural, que é a melanina. Então, de cara, a primeira questão que a gente levanta é a questão da proteção solar. O grupo de pessoas com albinismo no nosso país, embora não hajam estatísticas consolidadas em âmbito governamental ou não governamental ainda, em pleno século XXI, pelo contato que nós temos com os movimentos sociais, observamos que, inclusive, pelo relatório da primeira representante da ONU, a Kipona Aero, de 2019, o registro e o relato, majoritariamente empírico, de que as pessoas morrem em torno dos 30 anos por conta de lesões decorrentes do câncer de pele. Então, num país onde o protetor solar é visto como um cosmético e vendido como um cosmético a altos custos, onde, embora desde 9 de novembro de 2023 existe uma política nacional de atenção integral à saúde da pessoa com albinismo aprovada, mas ainda não efetivada, o cuidado majoritário que a gente precisa em termos imediatos é a proteção solar. Como eu disse, a pessoa com albinismo também tem deficiência visual, que é a baixa visão, no CID-10, o H54.2. E isso implica numa condição visual de pessoa com deficiência visual. Portanto, tudo que consta na Lei da Inclusão Nacional de 2015,
né, de inclusão social, de inclusão no trabalho, de inclusão na escola, e o cuidado à saúde com relação à pessoa com deficiência visual também se adequa à pessoa com albinismo. Para além disso, na nossa sociedade, que tem características de preconceito social, de preconceito com as diferenças, considerando que a pessoa com albinismo é uma pessoa com dupla deficiência, deficiência visual e deficiência na produção da melanina, tendo aí 2 CIDs, né? O CID 10 para o albinismo é 70.3 e o CID para a baixa visão H54.2, a gente precisa pensar num cuidado que de fato cumpra o que a Lei 8080/90 nos diz, que é esse cuidado de uma saúde vista de modo ampliado, né? Esse conceito ampliado da saúde. Portanto, ele é um cuidado que precisa envolver a intersetorialidade, a interprofissionalidade, a integralidade e, sobretudo, a equidade para que essa visão e percepção da sua universalidade possa ser atingida. E aí eu falo, por exemplo, de uma linha de cuidado que possa, já desde o momento que uma criança com albinismo nasce numa maternidade, ela ser identificada e ela ter um fluxo de atenção que atenda às suas demandas e necessidades, visando a prevenção e a promoção da saúde. Então, os cuidados são enormes. Eu vou sempre destacar a questão da proteção solar, mas a gente tem muito mais que precisa ser oferecido para essa população. E para o Estado, no sentido do E maiúsculo, como o governo, né, precisa realizar, já começar, de fato, realizando a verificação censitária de onde estão, quem são as pessoas com albinismo, para poder mapear e reconhecer suas necessidades e, de fato, implantar as políticas públicas de acordo com estas. Eu acho que não só a gente pensar em saúde física, mas também pensar na saúde mental das pessoas com albinismo, né? A gente sabe que elas podem sofrer um tipo de exclusão, né, social, ainda mais de crianças, pessoas, por não se adequarem a um certo padrão de normatividade das pessoas brasileiras. A senhora acha que tem algumas estratégias, não só de saúde, mas educativas mesmo, para a gente minimizar e promover a inclusão e respeito a essas pessoas? Como eu falei, a dimensão desse cuidado, né, para que ele seja um cuidado a essa saúde ampliada, ele envolve a intersetorialidade e a interprofissionalidade, né? Então, quando eu falo disso, eu estou incluindo os profissionais da saúde mental, a rede de saúde mental, mas a dimensão que a gente tem que ter de que a vida é produzida em múltiplos espaços, porque ela é múltipla, né? Ela é singular e ela é também coletiva. E um lugar muito importante para essas ações são as escolas. A gente tira muito pouco proveito do programa Saúde na Escola. Muito recorrentemente a gente observa a atenção básica executando esse programa, mas ainda com um viés muito forte na questão de escovação de dente, na saúde bucal, nas questões alimentares, hábitos higiênicos e outros temas, em geral, não aparecem com tanta expressão. A gente tem aqui no Rio de Janeiro um programa que é muito bacana, que é o REP da Saúde, e que a gente pode, através desses dispositivos, né, em uma conversa com as ações em outros territórios para fora da própria saúde, explorar isso. Como fazer? Quanto mais a gente fala, e por isso, né, em plena hora de almoço, eu estou aqui conversando com você, porque eu não posso me furtar a todo e qualquer espaço de divulgação, de provocação e de discussão sobre o tema, porque quanto mais se fala e se dá visibilidade a ele, mais isso afeta pessoas, isso afeta espaços institucionais, e isso pode ajudar a população de pessoas com albinismo a ter a sua visibilidade, seu reconhecimento público na cena. E quanto mais a gente vê e quanto mais a gente fala sobre uma temática, mais a gente pode ter a chance de minimizar as suas diferenças dentro do âmbito social. Por exemplo,
Embora tenha tido críticas, tenha tido elogios, quando a gente tem um jovem rapaz, como a gente teve o Felipe Melquíades, né, numa novela, um rapaz com albinismo, isso faz muita diferença, porque isso traz visibilidade. Quando a gente tem os espaços, os fóruns, os congressos, as oportunidades de discussão, é fundamental, mas o espaço da escola, com certeza, é um deles, os espaços comunitários também. E a gente precisa olhar para isso não só com essa dimensão, né, física, como você coloca muito bem, mas, sobretudo, como uma condição da multiplicidade da vida, né? Que a gente precisa de muitos espaços para produzir esse cuidado à saúde. E ele envolve a escola, envolve o trabalho, envolve o transporte, envolve a produção de renda, envolve tudo que compõe a nossa produção de vida. A gente é muito falado, né, sobre a saúde da população indígena, da população negra, né? A gente é muito discutido, a gente aprende muito sobre. Eu queria perguntar para a senhora se também não seria uma estratégia a gente falar mais também sobre a saúde da população que possui o albinismo, né? Porque a gente não fala muito sobre. A gente tem alguma política voltada apenas para a saúde dessas pessoas? Então, como eu estava te falando, a gente tem a partir de 23, do ano de 2023, a aprovação, né, da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Albinismo, né? E essa política entrou em vigor, mas ainda não está consolidada na sua efetivação, né? Ela eu estou tentando lembrar do número dela, da resolução. Eu daqui a pouco vou lembrar, já estou com essas questões de não lembrar de tudo, né? Mas essa política ela entrou em vigor em 23 e ainda carece, né, de implantação. Essa política traz no seu escopo também essa questão da discussão e da visibilidade, mas ela é fruto de um movimento de mais de 20 anos da população, né, das mobilizações sociais das pessoas com albinismo no nosso país. E ela foi impulsionada a partir de 2018, quando teve a visita da Icpona Aero aqui no Brasil, que foi a primeira representante da ONU sobre a pauta dos direitos humanos das pessoas com albinismo. Ela fez um relatório onde ela igualava as condições de vida das pessoas com albinismo no nosso país às mesmas da África. E ela faz esse comparativo por conta das desigualdades financeiras, econômicas, sociais, né? Então, é uma população que, justamente por não sabermos onde são e quantas são, a gente termina tendo essa invisibilização delas. E o nosso projeto de extensão, que é o único que tem no Brasil, ele acontece aqui na UFRJ, é o PEPADES, né? É por isso que você me convida, porque há mais de 10 anos eu milito nessa área e produzo nessa área. Ele faz a sua contribuição aos movimentos sociais nesse lugar de produzir, sistematizar e disseminar esse conhecimento. É por isso que você tem a minha indicação de ser uma pessoa convidada, né? E a gente se mantém em articulação com o movimento social aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, que tem até hoje uma única associação, né, de pessoas com albinismo consolidada, que é a Associação APALBA, na Bahia, que tem como, entre outras pessoas, mas como expoentes na sua fundação, o Joselito Luz e a Maria Helena, e que hoje se mobilizam junto a outras pessoas de outros estados para a formulação da Associação Nacional e movem o Coletivo Nacional de Pessoas com Albinismo, que conta hoje com representações de mais de 5 estados, se eu não estiver equivocada. Então é isso, é um trabalho de formiguinha, há mais de 20 anos, a APALBA tem mais de 20 anos, o Coletivo Nacional vem a partir de 2020 e 2021 se mobilizando, e aí já vão para 5 anos de trabalho, e continuar trabalhando para que a gente possa, porque isso é uma fina tessitura social, por isso que no Sistema Único de Saúde a gente tem a questão do movimento social como um dos elementos que a gente tem na nossa matriz, né, na nossa sustentação do sistema, a equidade, a universalidade, a integralidade e a participação social. E é nessa perspectiva da atenção, do manejo, que a gente tensiona para que as políticas existam. E é isso que tem acontecido há mais de 20 anos.
Então, é um trabalho mesmo de formiguinha. Eu vou já conseguir resgatar o número da política, porque eu não consigo mais decorar esses detalhes numéricos, mas eu vou já resgatar aqui enquanto você formular a próxima pergunta. E é isso, a gente vem trabalhando. O Coletivo Nacional tem tido reuniões em Brasília para formular a linha de cuidado. Até 2022, eu participei também de algumas reuniões, né, para essa discussão que levou à formulação da política. A gente tem um grupo de estudantes aqui no UFRJ há mais de 10 anos, desde 2013, atuando no projeto de extensão às pessoas com albinismo e direito à saúde, que é o PEPADES, do qual eu sou criadora e coordenadora. Anualmente, a gente desenvolve o simpósio internacional, a gente tem o Instagram, @albinismoufrj, o YouTube, o Facebook, o site, e publicação de artigo, de capítulos e de participação em eventos com esse trabalho que é o que a universidade pode fazer. E, fora isso, essa manutenção das parcerias com o Coletivo Nacional e com as entidades locais que vêm se estruturando para a consolidação. E é muito trabalho, porque só existe política naquilo que é tensionado e exigido do Estado, e é isso que a gente tem feito. Então, acabamos por aqui. Né? Muito obrigada, professora Nereida. Foi muito explicativo e realmente acho que vai conseguir abrir mais o olho das pessoas e trazer mais visibilidade. Deixa eu só te dizer o número da resolução da Política Nacional. É Resolução 725, de 9 de novembro de 23, do Conselho Nacional de Saúde. 725, é o número da resolução. É para ficar registrado direitinho, porque a minha memória já não dá, mas a gente usa o recurso que a gente tem por escrito. Para não fazer isso, porque eu espero que haja interesse, né, de discentes, futuras enfermeiras e enfermeiros e de demais, né, pessoas que venham assistir essa gravação, para olhar para isso e nos ajudar com informações cientificamente embasadas e responsáveis a fazer a disseminação dessa informação e coro na luta pelo direito a vidas, né, que é isso que a gente faz aqui. A senhora pode falar o arroba do seu perfil, do projeto de extensão? @albinismofrj. Albinismo-FRJ. Isso. E o projeto de extensão é as pessoas com albinismo e direito à saúde, PEPADES. E aí vocês podem procurar no Instagram, no YouTube e no Facebook, em todas as redes sociais. E aí eu peço a vocês, por favor, que coloquem na descrição esses detalhes para as pessoas também poderem acessar, né, por escrito, que ajuda. Assim. E fico registrado um convite, né, para futuras entrevistas, para futuros eventos, que vamos fazer em parceria juntos, porque é realmente muito importante, como os futuros profissionais de saúde, futuros enfermeiros, que saibamos o cuidado universal da saúde, de saúde pública. Eu agradeço a oportunidade e me coloco sempre à disposição. Boa tarde a todas, todos e todas. Obrigada, professora. Vou aqui